Pessoal do primeiro ano VEST, tudo bem com vocês? Retomando as nossas videoaulas agora dessa semana, convido vocês a nós fazermos os exercícios do final do livro 2, onde nós temos ali Enem e vestibulares. Sejam muito bem-vindos, meu abraço a todos, espero que essa videoaula ela seja bastante proveitosa para vocês. Como sempre eu tenho insistido em dizer, tentei fazer da melhor maneira possível, com maior quantidade de detalhes possível e também procurando lhes apresentar a melhor explicação possível, ok? Fico disponível depois na live com vocês acabando de assistir essa videoaula, um tempinho lá de uns 5 minutos eu já estarei online com vocês na live, ok? Então, retomando os nossos conteúdos, o nosso assunto vai ser Enem e vestibulares, ok? O assunto nosso visto no livro 2 ele foi sobre funções, e funções é um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares, muito cobrado no Enem, todo ano cai, é um dos assuntos assim imprescindíveis para fazer vestibulares, tá? Para prestar esse ingresso nas federais e nas estaduais. Então, vamos começar a parte teórica. Nós já fizemos ela inteira, é claro que precisa sempre dar uma revisada, precisa sempre rever os vídeos anteriores, buscar aí conteúdo, dar uma lida na apostila, isso é extremamente importante para relembrar conteúdo. E claro, ao longo desses próximos anos que vocês vão estar no ensino médio, esse conteúdo ele vai sendo visto, revisto, aplicado e reaplicado através de exercícios para melhor fixação. Teoria vista, então só exercícios. Exercícios nossos, então, começando aqui por uma federal, vamos ver uma coisa importante, sempre tomando cuidado no enunciado, entendendo o que o enunciado está dizendo para a gente, ok? Exercício primeiro: uma cidade possui 2 jornais, A e B, que circulam diariamente. Nos gráficos a seguir tem-se em milhares de exemplares o número de jornais vendidos durante os anos de 1990 a 1993. Então temos gráfico do jornal A, gráfico do jornal B e as afirmativas A, B, C, D e E, as quais nós estaremos julgando essas afirmativas e vendo qual delas é a afirmativa correta, ok? Então vamos ver qual delas vai ser correta, tomando todo o cuidado na interpretação gráfica, ok? Afirmativa A: a circulação do jornal A cresceu 10% a cada ano. A gente já olhando o gráfico percebe que isso aqui é falso. Por quê? Se o ano de 90 eu vendi 15 mil, eu tenho que crescer 10%. 10% de 15 mil é 1.500. Então no ano seguinte eu deveria vender 16.500. Já não deu certo e automaticamente está errado. E isso vai acontecer para todos os demais anos. 91, eu tenho 25 mil, aumentar 10% é 2.500 e iria para 27.500. Não foi o que aconteceu. Então, tomando o exemplo aqui, que porcentagem, lembrando que porcentagem em relação sempre ao total, então aqui eu tenho um aumento de 10 mil. Esses 10 mil representa quantos por cento em relação ao 15 mil, ok? Os 10 mil que aumentou aqui, 10 mil exemplares, representa quantos por cento em relação aos 15? Então a gente tem 10 sobre 15 vezes 100, que é para virar porcentagem, 66,7%. Então de 90 para 91 aumentou isso aqui, letra A, falsa. Letra B: a participação percentual do jornal B no mercado foi constante ao longo dos anos. Cuidado, muito cuidado com isso daqui. Porque você vai olhar que isso aqui é uma reta paralela ao eixo X, na verdade não é uma reta, que a gente está fazendo ponto de ano em ano, ok? Mas são pontos que estão alinhados. E você vai lembrar de função constante, que sempre ela costuma ser paralela em relação ao eixo X, por enquanto nós vimos isso, e vai automaticamente pensar em participação constante e vai achar que essa resposta não é. Por quê? Porque ele está falando de participação percentual. Volto a falar que porcentagem sempre é uma centésima parte em relação a um todo. Então eu tenho que pensar na venda total de jornais. Por exemplo, 1990 foram vendidos 15 mil do A e 40 mil do B.
foram vendidos ao todo 55 mil jornais, ok? Então, se eu estou vendendo 55 mil jornais totais, eu tenho 40 mil aqui do jornal B, ele é bem mais que a metade, ok? Até aí. Se eu pegar depois o último ano, que é 1993, ele continua vendendo 40 mil. Só que agora o jornal A está vendendo 45 mil. Então, 40 mil do B com 45 mil do A dá 85 mil jornais. E 40 mil em relação ao 85 mil dá menos da metade. Então, em 90, a venda do jornal B representava muito mais que a metade. Em 93, a venda do jornal B representa menos da metade. Então, em participação percentual, a venda do jornal B caiu. Entenda a diferença. A participação percentual de B em relação ao total de jornais vendidos cai, mas a quantidade absoluta de jornais mantém sempre a mesma 40 mil. Então, a alternativa B ela é falsa, tá? A participação percentual diminui, ok? Item C. Ao longo dos anos, o jornal A vendeu mais exemplares. Quanto que o jornal A vendeu? 15 com 25 vai dar 40, com 35, 75, com 45, 120. E esse aqui vende 40, 40, 40, 4 vezes 3, 16, então 160. O jornal A vendeu 120, o jornal B vendeu 160. Falso. Ele não vendeu mais. Ok, até aí? Item C, supondo que a população dessa cidade cresça 2%, população geral, então um percentual maior de pessoas estará comprando jornais nessa cidade ao fim do período. Por lógica, quanto mais pessoas nós tivermos em uma cidade, mais jornais são vendidos nessa cidade. Isso parece bastante lógico, portanto, alternativa verdadeira. E para a gente terminar de julgar, a alternativa E todas são falsas. Não, a alternativa B é verdadeira. Dependente de quanto cresça, se houve um crescimento da população e essa cidade vende jornais, e a gente percebe aqui que embora o jornal B se mantenha constante, o jornal A ele está crescendo, então ao final de cada ano, por isso que o jornal A consegue crescer. O jornal B talvez não consiga alcançar esse crescimento populacional, as pessoas que estão vindo para a cidade, mas o jornal A tem conseguido. Então a gente tem sim um aumento no percentual de pessoas que está comprando o jornal. Percebe-se pelo gráfico A. Se os dois gráficos fossem constantes, né, nem sem aumento, então nós não poderíamos afirmar isso. Ficou claro, gente, até aqui? Então a alternativa E é falsa, portanto a verdadeira passa a ser D. Ok, gente? Bem fácil, percebo que quase nenhum cálculo nesse exercício. Análise gráfica. Qual 2? Esse exercício é muito bonitinho, exercício do Enem, sim, trabalhando agora função, especificamente uma função. O exercício anterior era um gráfico de pontos, esse aqui já é um gráfico função mesmo, onde eu tenho uma curva, eu tenho uma linha contínua aqui, uma linha tracejada, que na verdade não é porque ela é tracejada, é para só diferenciar uma da outra, ok? Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença no sangue depende de fatores como peso corporal, condições e tempo após a ingestão. Temos aqui o gráfico de linha dupla, ok? Linha contínua, linha tracejada, linha azul escura, linha azul clara. Uma que é a linha escura representando a ingestão de álcool após o jantar, e a outra em jejum, e aqui eu tenho tempo após a pessoa ingerir a bebida alcoólica em horas, e aqui eu tenho a concentração de álcool no sangue, gramas por litro, ok? Aí, tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue permitida pela legislação de determinado país para motoristas é 0,6 gramas por litro, o indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após aproximadamente, então eu tenho que ver quanto tempo eu vou levar para o indivíduo que bebeu
estando em jejum e o outro que bebeu estando após a janta, ok? Tomando cuidado que o primeiro valor tem que ser do indivíduo que bebeu após o jantar e o segundo valor tem que ser do indivíduo que bebeu em jejum, ok? Então vamos analisar o camarada que bebeu após o jantar, que é a linha azul escura aqui, ok? Linha cheia. O que nós temos? A legislação do determinado país só permite 0,6 gramas litro. Então 0,6 gramas litro está nessa altura. Então atinge o gráfico aqui em dois momentos. Só que percebam que aqui ainda é a subida, né, aumento da concentração de álcool no organismo. Se ele resolver dirigir depois de 1 hora, na verdade ele vai piorar a situação ainda, que vai aumentar a quantidade. O organismo está absorvendo o álcool. A partir de 2 horas, aí sim ele começa a eliminar o álcool. Então ele começa a sair o álcool do organismo e você tem uma queda. Então, como a gente tem que ter 0,6 no máximo, então é a partir daqui para frente que pode ser. Aonde que esse elemento vai me jogar? Ele vai me jogar lá embaixo 3 horas. Agora, olhando o indivíduo que bebe em jejum, se ele bebe em jejum, a concentração de álcool no corpo é maior porque acaba absorvendo mais. Então a gente vai ter aqui 3 horas para esse. E agora o rapaz em jejum, mesma coisa, a legislação é a mesma para os dois. Então a gente vai ter aqui agora no segundo gráfico, mesmo caso aqui, ó, intercepta o gráfico aqui, porém aqui ainda está absorvendo, está aumentando a concentração. Então vai ter que ser a partir daqui. A partir daqui joga aonde no gráfico para mim? Aproximadamente aqui, entre o 4 e o 5, que deve ser próximo a 4,5. Então, dessas alternativas, nós temos a alternativa C, que é, depois de quanto tempo? Depois de 3 horas, porque bebeu após a janta, e 4 horas e meia para aquele que bebeu em jejum. Bastante simples, perceberam? Bastante simples a resolução desse exercício, né? Nenhum problema maior aqui. Indo adiante, temos o exercício aqui da PUC. Esse exercício é um pouco mais chatinho da gente analisar, então eu vou explicar o porquê. Vamos ler ele primeiro. No gráfico a seguir tem-se o número de vagas fechadas a cada mês na indústria paulista no ano de 98. Temos um gráfico aqui em curva, a quantidade em milhares, e aqui os meses intercalados, ok? Aí, com base nesse gráfico, conclui-se corretamente que em relação à indústria paulista, esse gráfico é da indústria paulista, ok? No ano de 98, o que aconteceu? 5 afirmativas para nós julgarmos elas também. Agora, um problema que a gente percebe, ou melhor dizendo, alguns problemas que a gente percebe nesse gráfico é que esse gráfico está um pouco confuso a interpretação dele. Por quê? Eu não tenho os pontos necessariamente para perceber janeiro, se ele começa aqui ou se janeiro começa aqui. Aí eu sei que aqui no vão é fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro nem aparece. Aí eu fico na dúvida se janeiro começar em cima do eixo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro seria esse. Mas se janeiro começar aqui, aí eu vou ter dezembro uma linha imaginária. E aí acontece esse problema que o gráfico ele começa no meio aqui do intervalo, e o próprio nome do mês ele está no meio do intervalo. O que eu pensei para melhorar a interpretação desse gráfico e poder explicar melhor para vocês? Esse gráfico é um gráfico de linha, mas ele pode ser visto como um gráfico de coluna. Como assim? Desse jeitão aqui, ó. Aí eu resolvo o problema de ter os meses, se eu não sei se é nessa linha, se é nessa, então fica na coluna. Existem recursos que, na verdade, a gente pode fazer isso algumas vezes quando necessário, transformar um gráfico de coluna em gráfico de linha, que na verdade é pegar o ponto aqui de altura e ligar no próximo outro, que foi justamente isso que dá a impressão que foi feito. Ó. Perceberam? Aí o gráfico de coluna virou um gráfico de linha. Com isso, eu consigo ter valores melhor identificados para esse gráfico. Eu estou pressupondo valores de acordo com a altura da linha.
E uma coisa importante é que esse gráfico ele representa a quantidade de vagas fechadas. Vagas fechadas é demissão de funcionário, ok? Então tomar bastante cuidado com isso. Agora, com essas informações do gráfico, fica mais fácil eu interpretar e analisar as afirmativas futuras. Tá? Esse recurso é válido, tá? Eu usei ele nesse exercício, não vou perder propriedade, não vou cometer erro. Dava para analisar ele por linha? Dava, mas eu preferi optar por isso para mostrar um pouco melhor para vocês, porque essa questão de um mês está muito centralizado aqui. Tudo bem? Serviu esse recurso legalzinho para a gente. Afirmativa A. Em dezembro havia menos desempregados do que janeiro. Toma cuidado com esse tipo de coisa. Você vai falar assim, professor, o gráfico realmente, ou a linha ou a coluna, ela em dezembro ela é menor que janeiro. Sim, mas isso não significa que o número de desempregados tenha diminuído. Por que não? Porque eu não tenho gráfico de contratação de pessoas para saber se a quantidade de desempregados diminuiu ou não ao longo do ano, porque isso aqui é acumulativo. Em janeiro mandou-se embora 27 mil pessoas, tá? Isso aqui em milhares, tá bom? Para poder caber o número. Mandou-se embora 27 mil. Se em fevereiro mandou-se embora mais 13 mil, o total acumulado de pessoas demitidas aqui é 40 mil. A coluna pode ser menor, ou seja, mandou-se menos pessoas embora em fevereiro do que em janeiro, sim, mas o número de pessoas demitidas é acumulativo. Esses 27 mil aqui, se o mercado, se a indústria paulista está demitindo, percebo que as colunas sempre estão acima do zero, ou a linha está sempre acima do zero, ela é sempre positiva a função, então não estou tendo contratação. Ou a contratação não está suprindo essa demanda. Então aqui é acumulativo. Aí se eu já tenho aqui, ó, em fevereiro, já tem 27 com 13, estou com 40, quando chega março manda mais 14 mil embora. Então eu já estou com 54 mil demitidos. E eu vou somando isso daqui. Quando chega em dezembro, eu não tenho menos desempregados, eu tenho mais. A não ser que eu tivesse aqui uma curva passando para o eixo baixo. Aí eu tenho gente negativo sendo desempregado. Então está sendo contratado essas pessoas, ok? Perceberam a ideia? Por isso que a análise é importante e a gente tem que tomar cuidado com o gráfico. Item B. Durante o primeiro trimestre, a taxa de desemprego diminuiu. Taxa está aparecendo percentual, certo? Ou coeficiente, lembra que a taxa, né, relativa da reta, lá da curva. Percebam que no primeiro trimestre são os 3 primeiros meses, ok? Janeiro, fevereiro e março. A taxa de desemprego, o percentual de gente desempregada teria diminuído de novo se esse negócio não fosse acumulativo. E se eu ficar olhando apenas para a linha para não haver confusão, aqui eu tenho um crescimento. Então, na verdade, de fevereiro para março, aumentou a quantidade de gente desempregada por mês. Então, não houve só uma diminuição, houve uma queda. De novo, não estou falando para você comparar começo com final, senão você vai estar comparando quantidade mensal, a quantidade num determinado mês. Mas aqui a gente está comparando o trimestre. O trimestre é a quantidade, a taxa de desemprego. Se eu pensar em termos de população geral, eu tenho aqui 27 mil desempregados, depois eu tenho mais 13, são 40, depois eu tenho mais 14, são 54. Então o desemprego não diminuiu, a taxa percentual aumentou em relação ao total de pessoas. Perceberam a ideia? Isso aqui é acumulativo. Item C. No primeiro semestre foram fechadas mais de 62 mil vagas. Primeiro semestre é de janeiro a junho, então vai pegar até aqui. Nós vamos ter exatamente 27 mil, mais 13, mais o 14, mais o 8, mais o 7 e mais o 13. Esses valores são aproximados, mas estão relativamente bem aproximados. Um mil a mais ou 1.000 a menos aqui não vai interferir tanto nesse cálculo. Cheguei em um valor de aproximadamente 72 mil desempregados. Sim, no primeiro semestre foram fechadas mais de 62 mil vagas. Mesmo que você
opte por valores um pouco diferentes aqui, esse valor não vai dar abaixo de 62 mil. Lembrando, você tem que respeitar um pouquinho da escala aqui, ok? Já dá para saber que essa é a afirmativa correta, mas vamos continuar aqui. Item D, no terceiro trimestre diminuiu o número de desempregados. Novamente, não. Terceiro trimestre, a partir do mês, você vai ter primeiro trimestre 3, segundo trimestre até junho, então a partir de julho, então é julho, agosto e setembro. Esse é o terceiro trimestre, julho, agosto e setembro. Diminuiu o número de desempregados? Não, isso aqui é acumulativo de novo. Está havendo até um crescimento mensal no número de gente sendo mandada embora. Então, se está aumentando a quantidade de pessoas demitidas, isso aqui está cada vez mais acumulado. Ok? Isso aqui a gente já perdeu 72 mil vagas, então até o final do ano a gente perdeu muito mais de 72 mil. Então, falso também. E a letra E, o número de vagas fechadas no segundo semestre foi menor que 45 mil. O segundo semestre vai de julho a dezembro. Então, somando esses valores, 5, 7, 8, 8, 12, 17, mesmo que você utilize valores um pouco diferentes, tá? Mas respeitando a escala, o mínimo aqui deu 57. Não é menor que 45, pelo contrário, é maior. Então, se a gente quiser saber o total de demitidos nesse ano, porque para justificar inclusive a alternativa A, em janeiro eu tinha 27 mil acumulado, em dezembro eu tenho o ano inteiro acumulado, que é os 72 mil, mais os 57 mil, isso aqui vai dar 129 mil. Então, realmente não é menor. Perceberam a ideia, pessoal? Então, alternativa correta, letra C. Então, sempre cuidado na hora de interpretar um gráfico. Percebeu que esses dois gráficos, tem que tomar um pouquinho de cuidado com eles. Questão 4, pulei algumas, tá ok? Questão 4, agora entrando mais especificamente na parte de funções e as suas leis de formação. Federal, tá? Os tamanhos de chapéus masculinos na Inglaterra, França e Estados Unidos são diferentes. A função f de x menos 1 sobre 8, converte os tamanhos de franceses para inglês. A função g de x, 8x, converte o tamanho norte-americano para franceses. Qual das funções a seguir, das alternativas A até a E, converte o tamanho de chapéu x do norte-americano para o inglês? Então, o que a gente quer é o seguinte: saber qual função me converte de norte-americano para inglês. Vamos entender isso aí melhor, tá? Pensando aqui nos três conjuntos, norte-americano, francês e inglês. Do enunciado, a f de x converte de francês para inglês. A f de x joga daqui para cá. Isso é f de x. E a g de x de norte-americano para francês. Então joga daqui para lá. O que nós queremos é uma função que converta de norte-americano para inglês, daqui para cá, que no caso já deu para perceber que é uma função composta que ele vai chamar todas elas de h de x. E aí vem uma questão: eu tenho a g de x e a f de x e eu preciso fazer uma função composta dessas duas funções. A pergunta é: qual das duas que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a FOG, que é a F composta da G, ou a GOF, que é a G composta da F, ou seja, a G vai para dentro da F ou a F vai para dentro da G. Porque elas não são as mesmas, na maioria dos casos elas não dão a mesma coisa. Como é que eu determino isso? Vamos ver como é que é o básico? Isso aqui serve de regrinha para vocês depois resolverem outros exercícios. A pergunta para definir se eu vou usar a FOG ou a GOF é a seguinte: aonde eu quero chegar? Do enunciado eu quero um de norte-americano para ingleses, então eu quero chegar no conjunto I, eu quero chegar em ingleses. Qual das duas funções que me conduz a ingleses, a G ou a F? Então, qual função me leva lá? Lá onde? Lá em inglês, onde eu quero chegar. A G me leva em franceses, a F me leva em inglês, então quem me leva em inglês é a função F. Se é a função F que leva você aonde você quer chegar, então é ela que coordena. Então a gente vai fazer
afogue a f composta da g. A gente tem que fazer essa funçãozinha aqui, ó, a f composta da g. É ela que vai ficar no grandão, é ela que é a mais destacada, né? Porque a g dentro da f, na verdade, ela meio que, entre aspas, ela meio que é absorvida pela função f. Perceberam a ideia? Entenderam a regrinha? Você tem que saber aonde você quer chegar e qual é a função que te leva onde você quer chegar. Se a que te leva é a f, então é a f que vem por fora. Se é a g, então seria a g que viria por fora. Tudo bem? Isso aqui é uma regrinha para servir de exemplo para a gente. Como é que eu faço a composta? Eu preciso fazer a função g ficar dentro da f. Então eu começo pela f. A f é essa daqui, né? H é a composta, tá? H é a composta. Então a função f, a g vai dentro da f. Então aonde tiver x na função f, eu arranco esse x e substituo ele pela própria função g, que é o 8 de x. Então sai o x e entra a g de x, que é o 8x. Praticamente aqui já resolvemos. A questão é, não temos esta alternativa. Por que que não temos? Porque a mais perto seria essa, mas não é. Isso aqui não é uma fração. Essa fração não tem como denominador comum o número 8. O 8 ele é o denominador tanto do 8x como do menos 1. Então eu posso separar essa função, essa fração, como o denominador 8 é comum, separar em dois termos. Então é o 8x sobre o 8 e o 1 negativo sobre o 8. Se vocês perceberem, esse 8 dividido por esse 8 dá 1, que na verdade some, né? E aí acaba que eu tenho x menos 1/8. Portanto, alternativa A. Um exercício bem facinho, muito tranquilinho. Só tomar alguns cuidados aqui, principalmente qual que eu vou utilizar. Isso é uma coisa importantíssima, porque a função g composta da f provavelmente não vai dar a mesma função. Tudo bem? Vamos adiante, pessoal. O que mais que nós temos aqui? Esse exercício é um exercício muito lindinho. O que nós temos aqui? Admita que em uma determinada localidade uma empresa de táxi cobra R$2 a bandeira. O que é a bandeira? Quando você chama o camarada para ir buscar você, ou você vai utilizar o serviço do táxi, esses R$2 está incluso. Chamei, paguei R$2. Andei ou não andei, paguei R$2. E depois ele cobra R$2 por quilômetro rodado. Uma outra empresa cobra R$3 por quilômetro rodado, mas não cobra a bandeira, ou seja, você pode chamar o cara e desistir, ele não vai pagar nada. Ok? Temos aqui as duas tarifas podem ser representadas por esses gráficos, né? No caso, qual desses gráficos representa as duas tarifas? Eu vou seguir o que ele fez aqui. Empresa 1, empresa 2, ok? Até aí? Então vamos pensar no seguinte caso. Chamar um x de quilômetros rodados, ok? Eu vou chamar de E1 de x, empresa 1 em função dos quilômetros rodados, e o E2. Bom, a empresa 1, ela tem a bandeira. O que é a bandeira? A bandeira é o valor que você vai pagar independentemente de andar ou não andar com o táxi. Então você chamou, você já pagou R$2. E a partir de cada quilômetro x rodado, você vai pagar mais R$2. Então, se você andar 10 quilômetros, você vai pagar 20 mais 2, 22. Se você olhar só para lembrar, né, coeficiente angular é quem está com x. Aqui no caso não é quem é o primeiro ou o segundo termo. O coeficiente angular é quem está com x e o linear é quem está com o termo independente de x. É ele que corta o eixo y. Lembra? Esse cara é a altura que corta o eixo y. Já dá para pensar um pouquinho aqui, né? Na A, B e E. Vou chamar de E2, né, da empresa 2, seguindo mais ou menos a mesma cor aqui. No caso, você não tem bandeira. Se você chamou o taxista, né, ligou para ele, ele foi lá e você não andou, você não paga nada porque você desistiu. Ele cobra por quilômetro rodado, ok? Pressupondo que ele cobre com você após embarque. Perceba que aqui você não tem o coeficiente
linear. Quando isso acontece das aulas anteriores, a gente sabe que essa função passa pela origem. Então eu tenho a função E1, que começa no 2 e ela é crescente, porque esse cara, o coeficiente angular, é positivo. E eu tenho a função E2, que começa no 0, porque eu não tenho coeficiente angular, e ela também é crescente, pois o coeficiente angular dela também é positivo. Então, qual das duas, qual desses 5 gráficos? Uma delas, a E1, começa no 2 e a E2 começa no 0. É o gráfico da letra B. Ok, até aí? Esse gráfico, porque corta o eixo y no ponto 2 e é crescente. Corta o eixo y no ponto 2 e é crescente. Corta o eixo y no 0, porque eu não tenho coeficiente linear, é crescente. Corta o eixo y no 0 e é crescente. Percebam que essa aqui não pode ser, porque não corta no 0. Essa aqui corta no 0, mas corta no 3, não pode ser. Essa daqui não pode ser, que essa daqui nem é uma função necessariamente em x aqui. Tá ok? Para ser em x eu teria que ser paralelo ao eixo x. Bem simples, eu acredito que na apostila deva ter uma resolução diferente, que eles estão utilizando os pontos, não sei se bem é isso mesmo, mas aqui eu resolvi interpretativamente, ok? Qualquer coisa dá uma revisada nesse exercício, no que eu expliquei. O nosso próximo exercício é o 9 da nossa querida Unesp. Esse exercício ele é muito bonitinho também. O gráfico mostra o resultado da experiência relativa à absorção de potássio pelo tecido da folha de um certo vegetal em função do tempo em condições diferentes de luminosidade. Ou seja, no claro e no escuro. Nos dois casos, a função linear y igual a mx, né? Uma função, um valor em função de x. Ajustou-se razoavelmente os dados, daí a referência a m como taxa de absorção, geralmente medida em mols por unidade de peso por hora. Com base no gráfico, se M1 é a taxa de absorção no claro e M2 a taxa de absorção no escuro, a relação entre essas duas taxas é uma dessas alternativas que está aqui. Pessoal, dá uma olhada nesse gráfico. Primeira coisa, do enunciado, o que é esse M? Ele é a taxa de variação, ele é o meu coeficiente coeficiente angular. Ele é a taxa de variação, coeficiente angular. Ele determina a inclinação da reta em relação ao eixo x, ok? Então, aqui está sendo usada a letra M, mas poderia ser a letra A, qualquer outra letra. É o coeficiente angular. Ao mesmo tempo, eu conheço, pelo menos eu consigo encontrar pontos que são pertinentes à reta no claro e à reta no escuro. Se eu quero calcular uma relação entre o coeficiente angular da reta do claro com a reta no escuro, coeficiente angular, para eu poder calcular, eu uso aquela linda e maravilhosa fórmula Iô Michichô. Ok? Eu vou falar mais bonitinho, das vezes é Iô Michichô. Vou falar bonitinho. Iô Michichô. Que é para calcular o coeficiente angular M. Só que para isso eu expliquei para vocês na outra videoaula que eu preciso ter dois pontos conhecidos. Pegando a reta no claro, eu conheço esse ponto aqui, ó. Esse ponto é x3, y12. Esse outro ponto é x4, y16. E eu vou chamar esses pontos de C0 e C1. C de claro, ok? De reta, claro. Substituindo esses pontos na equação, a y0, y1, x0, x1. Está aqui. Y1 é 16, y do ponto 0 é 12, sempre é negativo, né? Tem que tomar cuidado que os dois são positivos sem problema nenhum. O coeficiente angular da reta 1, M1. O x1, que é 4. X do ponto 0, que é 3. 16 tira 12 é 4. 4 tira 3 é 1. Então M1 é igual a 4, ou 4 é igual a M1. Usa a mesma formulazinha, Iô Michichô, ok?
só que agora por coeficiente E2, que é da reta no escuro. Aí para diferenciar os pontos, que ponto eu consigo enxergar na reta escura? Eu consigo enxergar x1, y2 e x2, y4. Chamei de ponto E de escuro, ok? E0 e E1. Substituindo e calculando, a gente tem que o M2 é 2. Tá? Isso está bastante claro e perfeito, porque quanto mais for o valor do número, maior for o coeficiente angular, mais a reta está inclinada. Perceba que o coeficiente angular da reta clara é maior, então ela está mais inclinada, mais crescente do que a outra. Okay? Ele pede para a gente fazer a relação. Está claro que o M1 é o dobro do M2, ok? M1 é o dobro, portanto, a alternativa a letra E. Isso aqui é muito bonitinho para a gente poder calcular. Temos outro exercício? Não temos outro exercício. Pessoal, os demais exercícios eles vão ficar para a gente fazer aí na nossa live. Eu preciso, eu necessito que vocês assistam essa aula. Surgiu dúvida, dá uma voltada no vídeo, assiste de novo para depois tirar dúvida comigo, e sobram alguns exercícios para a gente deixar eles para vocês resolverem, e depois aí vocês vão dar uma olhada neles e vocês vão tirando as nossas dúvidas. Estamos aí batendo 35, 36 minutos de vídeo, um tempo hábil suficiente. Aí qualquer dúvida a gente está junto aí. Até daqui a pouco. Terminando esse vídeo, dou mais uns 5 minutinhos, tá? Para aqueles que começaram a assistir um pouquinho depois. 5 minutinhos depois desse vídeo eu estou entrando na live com vocês, ok? Grande abraço, até já!